Você já se perguntou como seria a Terra antes do grande dilúvio? Um mundo tão diferente do nosso, onde a vida seguia de forma completamente distinta, sem as inundações que conhecemos e com uma harmonia entre o homem e a criação que mal conseguimos imaginar. Vamos explorar esse mistério profundo que nos é revelado na Bíblia e entender como a humanidade viveu em um período em que, ao mesmo tempo em que desfrutavam das dádivas de Deus, se afastaram dele de uma maneira que exigiu a purificação do mundo inteiro. A história começa no livro de Gênesis, onde encontramos um relato que muitos consideram como um conto mítico. Porém, quando olhamos com olhos de fé, percebemos que cada palavra tem uma lição, uma verdade para as gerações futuras. Antes do dilúvio, a terra estava longe de ser o lugar de destruição que conhecemos depois do juízo de Deus. Pelo contrário, era um lugar com abundância, onde a natureza florescia sem interrupções, um verdadeiro paraíso na terra. Imagine viver em um ambiente onde não havia necessidade de chuva, mas apenas um vapor que subia da terra, irrigando o solo e mantendo um clima ameno. Isso é o que muitos estudiosos acreditam que existia naquela época, uma espécie de cúpula de vapor, uma camada de água ao redor do planeta que protegia a Terra dos extremos climáticos. Sem secas, sem tempestades, sem frio intenso ou calor sufocante. Um ambiente ideal para a vida prosperar, onde até mesmo a vegetação se expandia de maneira impressionante. No entanto, por mais perfeito que fosse o cenário, algo estava errado. A humanidade começou a se afastar de Deus, colocando suas próprias vontades e desejos acima dos princípios divinos. A Bíblia nos diz que, ao longo do tempo, os homens se corromperam e tornaram seus corações violentos. Gênesis 6:11 é claro ao afirmar que a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. O pecado, que começou com a desobediência de Adão e Eva, agora se espalhava sem controle, afetando toda a criação. Nesse cenário de corrupção, a linhagem de Caim, que foi marcada pela violência e pela vingança, cresceu e se espalhou, e suas ações começaram a dominar o mundo. As pessoas viviam de maneira egoísta, desrespeitando os outros e se afastando de Deus. A relação que Deus havia criado com a humanidade estava sendo violada por essa sucessão de pecados. E foi nesse momento de decadência moral e espiritual que o Senhor se viu forçado a tomar uma decisão que mudaria a história para sempre. E aqui entra o mistério que todos nos perguntamos: o que exatamente estava acontecendo naquele tempo? Por que Deus decidiu destruir a humanidade? E como ele fez isso? A resposta na visão católica está na forma como a humanidade havia se desviado de Deus. Em Gênesis 6:5, lemos que o Senhor viu que a maldade do homem se havia multiplicado sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Não era apenas uma questão de ações erradas, mas de corações completamente endurecidos contra o Criador. No meio desse caos, havia uma família, um homem chamado Noé, que se destacou por sua fidelidade a Deus. Enquanto a humanidade caía cada vez mais fundo no pecado, Noé se manteve justo e obediente, seguindo os preceitos de Deus. Ele não apenas acreditava em Deus, mas demonstrava sua fé por meio de ações concretas. Deus o escolheu para ser o portador de uma nova esperança. Através dele, uma nova aliança seria estabelecida. Se você está gostando dessa história e quer saber mais sobre como a humanidade se preparou para a grande purificação, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Comente abaixo o que você pensa sobre a história de Noé e compartilhe suas reflexões. E claro, se esse vídeo tem tocado seu coração, deixe seu like para apoiar nosso trabalho e levar essa mensagem adiante. Continuando.
Como a humanidade reagiu ao chamado de Deus? A resposta é simples, mas devastadora. As pessoas zombaram de Noé. Elas o ridicularizaram, ignorando o aviso divino. Eles não acreditavam naquilo que estava prestes a acontecer, não compreendiam o perigo iminente. E por mais que Noé pregasse a salvação, ninguém se arrependeu. E assim, o tempo de graça foi se esgotando. Em sua infinita misericórdia, deu à humanidade mais tempo para se arrepender. Mas à medida que os dias passavam, a corrupção só aumentava. Foi então que Deus ordenou a Noé a construção de uma arca, uma embarcação gigantesca que serviria para preservar sua família e todas as espécies de animais. Por um momento, o trabalho árduo que Noé e seus filhos tiveram ao construir aquela enorme arca, sem saber realmente como tudo aquilo seria. Sem nenhuma chuva para se basear, sem uma tempestade sequer como referência, Noé obedeceu fielmente ao chamado de Deus. A construção da arca não foi apenas um ato de obediência, mas um símbolo da paciência e perseverança que Deus exige de seus filhos. E embora Noé estivesse fazendo tudo isso, ninguém ao seu redor estava prestando atenção. Eles continuavam em suas vidas, totalmente alheios ao julgamento que se aproximava. Só que quando a última tábua foi fixada, quando a porta da arca foi fechada, o juízo de Deus foi iniciado. Naquele momento, as águas começaram a cair do céu. E não era uma chuva qualquer. As Escrituras falam de uma inundação universal, uma torrente de águas que cobriu até os maiores montes da terra. O juízo de Deus estava sendo derramado. A maldade e o pecado que haviam se espalhado por toda a humanidade estavam sendo punidos. Mas, ao mesmo tempo, Noé e sua família estavam sendo preservados em um ato de misericórdia para recomeçar a humanidade. O dilúvio não foi um simples castigo, mas um renovamento. A água não foi apenas um instrumento de destruição, mas também de purificação. Ela levou embora a corrupção, mas também trouxe uma nova oportunidade para a humanidade, para que a história de salvação continuasse. Através de Noé, Deus não apenas preservou uma parte da criação, mas também iniciou um novo ciclo com a promessa de que não mais destruiria a terra com água. A verdade sobre o dilúvio é muito mais profunda do que simplesmente a destruição de uma geração. O grande evento foi, de fato, um juízo de Deus, mas também um sinal de sua graça. É fácil olhar para o dilúvio como algo impiedoso, algo terrível. Mas quando vemos a história do dilúvio sob a ótica da misericórdia de Deus, percebemos que Ele estava dando à humanidade a chance de recomeçar. A cada geração, Ele nos oferece a oportunidade de mudar, de escolher seguir seus caminhos. Deus não queria que ninguém perecesse. Ele não desejava que a terra fosse destruída. Em vez disso, Ele procurava restaurar o que foi corrompido. Ele, de forma paciente, aguardava a conversão da humanidade, mas a maldade e o pecado chegaram a um ponto onde a purificação se tornou inevitável. E embora a destruição fosse um ato de justiça, a preservação de Noé e sua família foi um ato de misericórdia que ressoaria ao longo das gerações, sendo um reflexo do plano divino para a salvação do homem. Imagine-se no lugar de Noé. Você é alguém que é escolhido por Deus em meio a uma sociedade completamente corrompida. O que isso significaria para você? A pressão seria imensa. Seria fácil ceder às zombarias, às críticas, ao escárnio de todos ao seu redor. Mas Noé não fez isso. Ele manteve sua fé firme, confiou no que Deus havia lhe revelado e seguiu em frente, apesar da aparente loucura do que estava acontecendo. Ele nos dá um exemplo claro de perseverança na fé. Ele confiou no Senhor quando todos ao seu redor duvidaram. Ele acreditou que o que Deus estava lhe pedindo tinha um propósito maior do que qualquer razão humana poderia compreender. E foi essa fé inabalável que o fez ser digno de ser salvo. À medida que as águas começaram a cobrir a terra,
Noé e sua família estavam dentro da arca, seguros. Eles estavam protegidos não apenas do dilúvio físico, mas da destruição espiritual que tomava conta de todo o mundo ao seu redor. E enquanto a água subia, cobrindo todos os altos montes, imagine o silêncio. O som das águas batendo contra a arca deve ter sido ensurdecedor. O que Noé e sua família estavam sentindo? Medo, angústia, ou talvez um profundo senso de gratidão por estarem vivos, por estarem preservados. Eles eram os únicos que haviam obedecido à voz de Deus. E esse é o ponto crucial que queremos refletir aqui. A obediência a Deus, mesmo quando todos ao nosso redor parecem ignorá-lo. Aquele pequeno grupo dentro da arca representava a continuidade de um plano divino, um plano que não seria detido pela maldade humana, um plano que traria uma nova oportunidade para a humanidade, uma chance de recomeçar. É esse recomeço que encontramos na história de Noé. Um recomeço que, apesar de envolver sofrimento, é um testemunho do amor e da misericórdia de Deus. Ao longo de toda a história da humanidade, vemos que Deus sempre age dessa forma. Ele sempre oferece oportunidades para recomeçar, para se arrepender, para mudar de vida. Em nossa jornada de fé, isso é algo que devemos ter em mente. Não importa quão distante de Deus você esteja agora, sempre existe uma chance de recomeçar. Se você está vivendo em pecado ou afastado de Deus, lembre-se que Ele está chamando você de volta. Assim como Noé, você pode ser salvo e começar uma nova história com o Senhor. Como se não fosse suficiente, após o dilúvio, Deus fez uma promessa a Noé, uma promessa que é um farol de esperança até hoje. Ele fez uma aliança com Noé e com todos os seres vivos, dizendo: nunca mais a água do dilúvio destruirá toda a vida, e nunca mais haverá dilúvio para devastar a terra. Como sinal dessa aliança, Deus colocou o arco-íris no céu, um símbolo visível da fidelidade de Deus à sua palavra. Este arco-íris, que vemos após a chuva, é um lembrete constante de que Deus cumpre suas promessas. Ele não falha. Quando Deus faz uma promessa, Ele a cumpre. E isso é algo que podemos confiar em todas as situações da nossa vida. Quando você se sentir perdido, quando os problemas parecerem impossíveis de serem superados, lembre-se de que Deus tem um plano para você. Ele está ao seu lado e suas promessas são verdadeiras. Não podemos deixar de refletir sobre o simbolismo profundo do dilúvio. Na Bíblia, as águas muitas vezes representam um lugar de purificação, mas também de julgamento. O dilúvio foi, de certa forma, uma lavagem espiritual, uma purificação do mal que havia se espalhado pelo mundo. E Deus fez isso, não porque Ele quer punir a humanidade, mas porque Ele deseja que sejamos santos, que vivamos de acordo com a sua vontade, que sejamos obedientes a Ele. Esse ato de purificação nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas. Será que estamos vivendo de acordo com os preceitos de Deus? Estamos nos afastando daquilo que é certo? Ou estamos buscando constantemente a sua vontade para nós? O dilúvio, em certo sentido, nos lembra que a corrupção pode tomar conta de qualquer parte do nosso coração se não estivermos vigilantes. Precisamos constantemente pedir a Deus para nos purificar e nos manter fiéis a Ele. Isso nos leva a mais uma reflexão profunda. A fé de Noé não foi apenas algo individual. Ao obedecer a Deus, ele também salvou a sua família. Ele não estava apenas pensando em sua própria salvação, mas na de todos ao seu redor. Isso é algo que devemos aprender a aplicar em nossas vidas. Quando decidimos seguir a Deus, não estamos fazendo isso apenas por nós mesmos, mas também para o bem daqueles que nos cercam. Nossa fé pode ser a chave para a salvação de muitos. Ao refletirmos sobre a história de Noé e o grande dilúvio, não devemos ver isso como um evento distante e irrelevante.
Essa história fala conosco ainda hoje. Deus está chamando a todos nós à fidelidade, à obediência, à pureza de coração. Ele quer nos salvar, assim como salvou Noé, e nos oferece a oportunidade de recomeçar. Mas, como Noé, precisamos fazer nossa parte e estar dispostos a confiar e obedecer, mesmo quando os outros ao nosso redor não o fazem. Se você está tocado por essa mensagem, não deixe de compartilhar este vídeo. Espalhe essa história. Inspire outros a se reaproximarem de Deus. E lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar todos os conteúdos que preparamos com muito carinho para você. A jornada de fé é diária e juntos podemos crescer mais perto de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, hoje e sempre.